Vamos lá. Boa noite. Hum, Meu nome é Lucas de Macedo dos Santos, aluno de licenciatura em Geografia. Essa é a aula 4 do sexto ano do Ensino Fundamental 2. O tema da aula é Clima, Tempo e Padrões Climáticos. Vamos lá. Para a gente começar falando sobre esse tema, é importante a gente saber a diferença entre o clima e o tempo atmosférico, que no caso que a gente está falando aqui é o tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico, ele seria uma condição momentânea da atmosfera. Por exemplo, está chovendo agora, essa é uma condição momentânea. Está nevando agora, é uma condição momentânea. Então, o tempo atmosférico seria isso. Agora, o clima seria predominante. Por exemplo, no eu tenho uma área num certo lugar do mundo que é predominante um certo clima. Então, o clima, ele é predominante. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de uma predominância. Então, é importante isso. Bom, para a gente entender também um pouco sobre esse clima, que a gente vai falar tanto, é importante a gente saber os fatores determinantes. Então, eu dividi aqui 4 fatores que eu achei muito importantes para a própria compreensão do clima e a gente trazer ele para um parâmetro mais fácil de se entender, porque não é difícil, mas o que ele traz são assuntos complexos. Então vamos lá. O primeiro fator que a gente traz que é importantíssimo é a latitude. O que é a latitude? A gente pode definir latitude como linhas imaginárias delimitadas. Então, uma linha que vai até um certo ponto em graus. Então, ela é delimitada em graus. A latitude, ela seria a divisão do mundo, divisão do planeta Terra. Então, ela vai de 0 a 90 graus a norte ou de 0 a 90 graus a sul. Bom, para a gente entender melhor, é, só para a gente ter uma visão sobre essa latitude, no caso que eu estou falando aqui, a gente tem essa imagem aqui, a latitude seria essa divisão aqui. A palavra latitude vem do latim equário, que significa dividir em dois. Então, a latitude seria essa divisão do planeta. Então, ela pode ser, seguindo o mouse aqui, ela pode ser de 0, aqui é o ponto 0, pode ser de 90 graus ao norte, subindo aqui, e 90 graus ao sul, para a gente entender um pouco melhor a própria latitude. Então, como a gente viu nessa imagem anterior, deu para ver, se você prestou bem atenção, um detalhezinho que a Terra, ela não é totalmente centrada, ela tem uma leve inclinação. Por conta dessa inclinação, a radiação do Sol, os raios, eles chegam de forma desigual para o planeta. Então, quanto mais perto do Sol, você está ali no meio. Então, no caso que a gente vai chamar esse meio aí, seria a linha do Equador. A linha do Equador, ela é importantíssima para a gente saber de onde a gente divide, e ela vai ser a referência do mais quente para o mais frio. Então, essa linha do Equador é importantíssima para a gente entender, mais ou menos, onde é mais quente no mundo e onde é mais frio. Onde as temperaturas são mais elevadas e onde as temperaturas são mais frias. Então, ainda nessa questão do Equador, então a gente vai ter essa definição de latitude. Quando a latitude é baixa, vai ter uma temperatura mais elevada. Então, a gente pode dizer que no Equador, ali no meio, na linha do Equador, a gente tem uma temperatura elevada, então ali é uma baixa latitude.
Então, se eu tenho uma elevada latitude, que é onde é longe da linha do Equador, longe do meio, a gente vai ter uma baixa temperatura. Então, é no caso da gente, é muito fácil a gente entender isso, da gente pegar países que nevam e países que não nevam. Tem as partes tropicais, equatoriais, mas da gente pegar o ponto principal, quanto tá mais. Se você vê uma região longe, tanto o Polar Ártico quanto a Antártica, lá embaixo, a gente pode entender que se está mais longe dessa inclinação, como a distribuição não é igual, nesses lugares que são mais longe, como a temperatura é mais baixa, obviamente tem neve nesses lugares em determinadas épocas do ano, ou, como na Antártica, no ano inteiro. Bom, então acho que aqui a gente fecha esse conceito desse primeiro fator, que é a latitude, que é importantíssimo para, para determinar o clima. Então, o próximo fator que eu trouxe aqui é a altitude. A altitude a gente pode entender que quanto mais alto um lugar, mais frio. Quanto mais baixo e mais perto do nível do mar, mais quente. Então você pode entender que lugares como, por exemplo, o Rio de Janeiro ou algum lugar que tem praia, Santos, São Sebastião, eles são cidades litorâneas, cidades que estão perto do mar ou que estão próximos ao nível. Então, estando aí no nível do mar, as temperaturas são mais quentes. Agora você pega, por exemplo, um pico, por exemplo, os Andes, o Everest, ou montanhas, ou lugares mais altos. Algumas cidades, por exemplo, da América do Sul, que tem uma altitude muito grande, muito elevada, que provavelmente vai ter essa temperatura mais baixa. Então, tem essa questão sobre a altitude. Bom, então a gente pode pensar assim, se vem uma questão na mente, por que que se eu tô mais alto, como que eu tô mais alto e tá ficando mais frio? Se eu tô mais alto, eu não tô mais perto do sol? Mas a gente tem que entender que a distância do sol para a Terra é gigantesca. Não se compara a distância que tem um pico mais alto do mundo, picos mais altos. Nada se compara. E outra coisa também determinante para a gente entender que o calor está concentrado mais perto do nível do mar, é a gente entender a reflexão da altitude. O reflexo do Sol, ele reflete na Terra. O Sol reflete na Terra. Então o calor vem de baixo para cima. O calor vem do solo. Então todo esse calor que a gente está sentindo, o calor que chega até a gente, ele vem de baixo. Então, obviamente, quando está mais perto, vai estar mais perto do solo, vai estar mais quente, mais perto do nível do mar. Então, esse é importante a gente entender isso para determinar o porquê de quando está mais perto do nível do mar, está mais quente e não mais frio. Importante a gente entender isso. Bom, então acho que deu para também compreender esse fator aí que é a altitude. Um outro fator determinante aí seria o relevo. Qual seria a função do relevo nisso? O relevo, ele age como uma barreira. Se, seria uma barreira dificultando a circulação da massa de ar. Então, essa barreira do relevo seria isso. O relevo, ele impede a penetração do ar no interior do continente. Então, se dá, quando se tem um relevo muito alto, montanhoso, um relevo elevado, a gente sabe que o que vem depois, a massa de ar não chega da mesma intensidade. Então, o relevo ele é predominante porque ele age como essa barreira. Bom, um outro fator importante aí, além do relevo, para isso, é a vegetação. A vegetação, a função dela
dentro desse contexto do clima seria uma espécie de espelho. Então, ela age como um espelho refletindo o calor de regiões, digamos, arborizadas. Então, normalmente, quando a região não tem muita vegetação, ela, a temperatura tende a ser maior. Então, por exemplo, se você imagina que desce ali o calor numa região, por exemplo, como a Mata Atlântica, que ainda tem algumas áreas que ainda não foram devastadas. Quando desce ali, esse calor, ele entra como esse espelho e o calor manda de volta. Agora, quando entra na cidade, por exemplo, entra na região central de São Paulo, que é uma região onde tem muitos prédios. Quando entra nessa região, ela tem o calor dá uma espécie de uma estagnada. Então bate no asfalto, bate ali onde não tem vegetação e o calor fica. Então normalmente a cidade ela tem a tendência a sempre estar esquentando mais, porque justamente tem essa falta de vegetação. Então a vegetação ela contribui para justamente não ter essas temperaturas muito elevadas. É uma temperatura mais fresca, que teria em locais que tem essa vegetação. Bom, para a gente entender também um pouco sobre o próximo fator, que seria a maritimidade, a gente tem que entender o que é amplitude térmica. A amplitude térmica seria um conceito que diferencia o máximo e o mínimo de uma temperatura de uma determinada região durante o dia. Então, vamos dizer que na região ali da praia, a gente tem uma máxima ali de 40 graus, nossa, um sol de lascar. E ali na noite, a gente tem ali uns 22 graus. Então, a gente pode entender que a amplitude térmica desse dia foi definida em 18 graus, que foi de 22 para 40. Então, a amplitude térmica seria isso. Mais ou menos a gente ter essa base da máxima e da mínima e ver quantos graus que entraram dentro dessa diferença. Nesse contexto de maritimidade, a gente pode entender que regiões próximas a grandes corpos hídricos, ela tem uma amplitude térmica normalmente menor. Então, vamos pegar de novo o exemplo de uma cidade litorânea, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, normalmente, se faz 35 graus num dia, a, a mínima vai ser, se a máxima vai ser de 35, a mínima vai ser uns 10 graus a menos, 8 graus a menos. É muito pouco a amplitude térmica. Então, justamente por ter esse corpo hídrico, que seria o mar, que está próximo ali, a amplitude é muito menor, a amplitude térmica. Então, a gente pode pensar ao contrário também, como por exemplo, uma, um deserto. Normalmente, desertos têm tendência a estar muito calor durante o dia e tá um frio lascado de noite. Por quê? Porque perto do deserto não tem nenhum corpo hídrico. A gente pode pegar o exemplo do deserto do Saara ou de qualquer outro deserto que a gente acha na região oriental ou descendo ali mais para perto da África, toda aquela região que tem desertos vastos. Todo deserto ali, se não está perto de um corpo hídrico grande, como por exemplo um grande rio, ou perto de algum oceano, vai ter uma amplitude muito grande. Essa amplitude térmica vai ter uma diferenciação gigantesca na temperatura. Então, essa questão do deserto seria uma continentalidade, que tem a maritimidade, que é a questão da amplitude térmica ser menor, e a amplitude térmica vai aparecer maior
nessa maritimidade, ou nessa continentalidade. Então, a gente pode chamar essa questão de continentalidade, que é... Bom, então, ainda pegando essa questão, por exemplo, do exemplo do Rio de Janeiro, a gente pode imaginar também como entender aí essa, essa amplitude térmica, como por exemplo, a gente chega na praia, ali a gente vai pro, a gente vai pra praia e a gente pega uma areia muito quente, ali mais ou menos no horário de meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, a areia ali muito quente, porque já bateu um certo sol, e a água do mar muito gelada. Por que acontece isso? Porque o tempo que o sol está batendo ainda não foi suficiente para dar essa certa aquecida no mar ou na região próxima ali. Porém, a areia está totalmente quente. Porém, quando já chega ali umas 5 horas, vai estar justamente o contrário. Você vai ter uma areia ali mais gostosa para você colocar o pé. A areia já vai estar mais gelada e a água não vai estar tão gelada, já vai estar um pouco mais quentinha, mais morna. Então, esses são alguns fatores que contribuem justamente para essa maritimidade. Então, por isso que não tem tanta diferença de amplitude térmica durante o dia em regiões assim litorâneas, como o Rio de Janeiro, que a gente pegou de exemplo. Bom, um outro fator importante para o clima seriam as massas de ar. Então, a massa de ar ela é formada no, ela é formada normalmente em regiões que está acima do oceano, ela é úmida. É uma massa de ar que contribui ali com a água, ela é uma massa de ar úmida. Normalmente, quando está uma massa de ar continental, ela é uma massa de ar seca. Como, por exemplo, o sertão nordestino. A massa de ar que circunda ali aquela área seria uma massa de ar seca. Aqui no Brasil, é, são divididos 3 massas de ar, que são predominantes, que é a massa de ar equatorial, a tropical e a polar. A massa de ar equatorial seria na região mais acima, próxima do Equador. Essa massa de ar vem ali da região do mar, ela seria uma massa de ar diferenciada, por conta de ser mais próxima da região do Equador, da linha do Equador. Como eu disse, é a região mais quente, região que está mais próxima do Sol, que recebe mais radiação. Depois vem a tropical, que é a que pega a maior parte ali do nosso território brasileiro, e a polar, que pega uma parte bem pequena. Então, essas seriam as massas do ar. As massas de ar, no caso, né? Que circundam aqui, no caso, no nosso caso, o Brasil, o que para a gente é importante. Bom, para a gente entender aí um último fator, seriam as correntes marítimas, que são grandes bolsões superficiais de água que circulam pelos oceanos. Então, aqui no Brasil, a gente pode dividir mais ou menos em 4 grandes correntes marítimas que chegam próximas ali ao território. Então, a gente pode dividir assim essas correntes marítimas. Então, essa divisão a gente pode dividir em 4 no caso. Então, a gente pode pegar essa primeira corrente que vem, ela vem acima da linha do Equador, ali pegando a região mais ou menos dos países que estão ali em cima, que é a Guiana, o Suriname. Então, essa pode ser a corrente da Guiana. A segunda corrente é justamente próximo à linha do Equador. Então, a gente pode chamar essa de corrente equatorial sul,
porque já está abaixo, então seria no sul, e está na linha do Equador equatorial. A do meio, ou do meio para a gente, né, que pega a maior região, seria a própria do Brasil, que pega essa região. E por último, que pega uma região bem mais a sul, a gente pode pegar como referência das Malvinas. Então seria uma corrente das Malvinas. Então o Brasil tem 4 correntes, são 4 correntes marítimas fortes aí, que estão como referência aqui do lado, no Oceano Atlântico. Bom, então resumidamente esses são os fatores principais do clima. Então, a gente pegando cada fator aí, analisando de um modo geral. A latitude, a altitude, o relevo, com todo o papel aí de bloqueação, a vegetação, com todo esse papel de espelho, de reflexão, a maritimidade, a continentalidade, essa massa de ar, que é tão importante, e essas correntes marítimas, você vê que tudo tem uma influência no clima. Tudo que eu expliquei de certa forma aqui, a gente tem alguma relação com o clima e traz uma mudança, traz uma referência para o que acontece em determinado lugar. Então, esses fatores são essenciais para a gente entender o clima, simplesmente. Então, a gente vai passar por uma próxima fase, que aqui seriam esses elementos desse clima. Então, a gente já entendeu os fatores determinantes para o clima acontecer. Então, agora vamos entender os elementos justamente desse clima. Vamos lá. Bom, a gente pode dividir esses elementos em 3 partes importantes. Uma das partes é a temperatura, a segunda parte seria a umidade, e a terceira parte, a pressão atmosférica. Vocês vão ver como essas 3 partes estão extremamente ligadas ao clima. Então, vamos entender primeiramente a temperatura. A temperatura, o que rege uma temperatura é a capacidade da atmosfera de prender o calor. Então, a gente já entendeu na aula anterior, falando sobre a atmosfera, que a atmosfera ela tem todas as camadas dela, e essas camadas, uma das determinadas camadas faz chegar faz o calor ficar preso, o calor bater, subir e ficar. Porque, como a gente já sabe, a gente morreria de frio provavelmente sem isso. Porque o calor ia bater, ia voltar e não ia ficar aqui. Ia ficar sempre frio aqui. Então, a temperatura, ela se dá exatamente por essa pressão que a atmosfera faz. Então, o que a gente vai chamar esse fator da temperatura, a gente tem a gente tem uma medição que, no caso, a gente chama de taxa de albedo, que ela mede a reflectância dos corpos da superfície terrestre. Então, a gente sabe que o calor ele reflete, então o calor vem de baixo para cima. E é justamente isso que determina o que eu falei mais cedo. A ilha de calor, que a gente vai chamar de cidade, o calor vem e o calor fica ali de uma forma que cada vez está mais quente, cada vez está segura uma temperatura num determinado lugar. Bate no asfalto ali, o calor, já sabe. E a área verde é justamente o contrário. A gente pode pegar a região da Amazônia, vai descer totalmente diferente o calor nessa área. Por quê? Porque ali não tem concreto, porque ali não tem cidade. Ali é a floresta, é justamente as árvores, as plantas que vão fazer o processo ali digamos, de reflectância. Então, a gente pode pensar que dessa forma, regiões que tá cada vez mais urbanizadas vão ficar cada vez mais quentes, regiões que estão cada vez, regiões que estão perdendo cada vez mais a sua vegetação,
vão ficar cada vez mais quentes. Isso continuamente vai mudando a partir dos anos. Então, eu posso até dar um exemplo, por exemplo, meus pais, eles vivem aqui em São Paulo há mais ou menos uns 30 anos. Meu pai da Bahia e minha mãe de Minas. Quando eles se mudaram para cá, eles diziam que São Paulo era uma cidade muito mais fria. Uma cidade que tinha uma garoa incessante junto com o frio, que hoje em dia não tem mais. Então a gente pode pensar que com a urbanização, com tudo que São Paulo se tornou nessa virada de milênio, nessas últimas décadas, toda a tecnologia que apareceu, todas as estruturas que se levantaram nessa cidade contribuíram para o aquecimento dela. Então, com o passar dos anos, cada vez mais, essas ilhas de calor, de certa forma, vão ficar cada vez mais quentes e vão reter o calor de uma forma que só vai se agravando. Bom, o próximo fator seria a umidade. A umidade, ela é, de certa forma, uma quantidade de vapor que está presente na atmosfera. Então, a gente sabe do processo, tem um leve conhecimento aí sobre o processo do ciclo hidrológico, que tem essa evaporação do mar, evaporação de rios, evaporação da água que está aqui, lagos, água que está exposta, ou até do próprio solo, da água subterrânea, essa evaporação que formam as nuvens. Então, normalmente, regiões mais próximas de corpos d'água vão ser regiões que vão ter uma umidade maior. Então, a gente pode entender que regiões mais próximas a rios, mais próximas a mares, vão ter um ar mais puro, vão ter uma umidade melhor. Por exemplo, a região do Amazonas, ali tem um ar que, que é melhor do que muitas cidades do Brasil que não tem nenhum tipo de rio próximo. Até, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem muitos rios, mas nada comparado ao Rio Amazonas, nada comparado a, ao litoral. Cidades como Rio, cidades como Bertioga, cidades como São Sebastião, Natal, cidades litorâneas do Nordeste, do Sul. Por elas estarem próximas ao mar, elas têm uma umidade muito maior. Então, vai ter um ar mais puro, um ar menos prejudicial para a saúde. Bom, então o que mais que contribui aí para a gente saber um pouco sobre a umidade? A umidade, ela é medida para a gente saber normalmente a previsão do tempo. Então, relativamente falando, tem um ponto de saturação que a superfície atinge quando vai chover. Então, a gente estuda a umidade do ar justamente para, quando a gente vai ver um jornal, a gente tem ali, o cara fala, na região do não sei o que, vai ter 70% de chance de chuva. Esse 70% é muito mais provável chegar mais 30% para chegar nesse ponto de saturação, para chover, do que abaixar, mas nem sempre isso acontece. Mas a questão meteorológica, tal, que eles usam para medir, é justamente pela umidade. Então, a umidade também é para a gente testar essa relatividade aí do tempo, de quando vai chover especificamente. Então, tem esses estudos climáticos e meteorológicos que fazem que é a umidade que proporciona justamente esses estudos. Bom, então, não menos importante, mas um pouco mais fácil de compreender, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela seria, de certa forma, a força do ar na superfície. Então, é a pressão que se joga na superfície. Então, varia a temperatura de acordo com essa pressão. Mais frio, normalmente, tem uma pressão mais intensa, que a atmosfera está jogando ali. Então,
quando está mais frio, a temperatura, normalmente, a pressão atmosférica é mais intensa. E quando está no calor, essa pressão atmosférica é mais baixa. Então, é lógico, quando tá frio é intensa, quando tá baixa, é calor. E normalmente a altitude é pelo nível do mar também. Quando está próximo do nível do mar, tem a maior pressão. Então, a pressão atmosférica é muito fácil de entender por causa disso. Só você pegar a referência de variar a temperatura, mais frio, a pressão mais intensa, calor, a pressão mais baixa nessa questão aí. Bom, para a gente pensar na pressão atmosférica, a gente também pode ter como exemplo a latitude. Então, uma latitude que é baixa, a latitude que está ali próxima do Equador, não é mais calor, então sendo mais quente, tem uma baixa pressão atmosférica. Agora, nos polos, que está lá próximo dos 90 graus, ali é mais frio, então tem uma forte pressão atmosférica, uma intensa pressão atmosférica. A gente pode pegar um exemplo um pouco tosco, mas que faz sentido. Por exemplo, se você pega um sachê de ketchup e você bate no meio dele, obviamente que vai espirrar para os lados. É justamente dessa forma que funciona. Quando você joga uma pressão em um lugar, vai ficar mais intenso em outros, se você joga muito forte. Então, é assim que os ventos funcionam. Os ventos e os fluidos, eles vêm que tem um lugar que não tá para eles, eles procuram outro para sair. E é justamente assim que se dá essa pressão atmosférica. Então, se a gente pensar nesse contexto de altitude também, como eu disse, no nível do mar vai ter uma maior pressão. No nível do mar, a gente pode estacionar uma força do ar maior, uma bolsa de ar maior, no nível do mar, obviamente. Então, se a gente pode estacionar mais no nível do mar, a gente pode estacionar menos, por exemplo, numa montanha, como eu disse mais cedo, nos Andes ou no Everest. Então, se tem pouco ar lá em cima, vai ter menos pressão, porque a pressão é justamente no ar. Se não tem ar, não tem como ter pressão. Então, como aqui tem muito ar perto do mar, é onde vai ter a pressão atmosférica maior, mais forte, mais intensa. Então, seria isso. Eu vou ganhando altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo. Quanto mais eu ganho altitude, mais eu estou subindo, mais você pode pegar um exemplo de um avião. O avião, da altura que ele chega, provavelmente a pressão atmosférica é muito menor do que um barco vai estar tendo. Então a gente pode pegar essas pequenas referências para a gente entender. Quanto mais alto, maior pressão. Mais perto do mar, do nível do mar, menos. Ou, quanto mais perto do nível do mar, menos pressão. Mais pressão. Quanto mais para cima, menos pressão. Você vai perdendo pressão quando vai subindo. Então, basicamente, a gente entender isso sobre essa pressão. Então, a gente viu os fatores e esses foram os elementos: a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, que são os elementos do clima. Todos esses elementos são essenciais para os padrões, como eu disse mais cedo, até pelo tema da aula, como a gente marcou aqui, clima, tempo, padrões climáticos. Então, o clima vai justamente dar alçada para a definição que eu dei no começo. O tempo atmosférico é a condição momentânea da atmosfera. Então, sendo essa condição momentânea, algo tem que contribuir para essa condição momentânea. Então, o clima, com todos esses fatores que eu expliquei, ela dá essa definição para esse tempo atmosférico. Então, a gente explicou nessa aula o clima, o tempo e os padrões climáticos, dentro apenas desses fatores que eu coloquei e dos próprios elementos do clima. Então, deu para entender mais ou menos o que são esses fatores. E essa é a aula, show. Vamos lá. Valeu.